Olá, pessoal. Boa noite a todos. Aos presentes, meu muito obrigada, né? E pela licença de ceder aí a imagem, o nome de vocês aí na tela. Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos fazer algumas dicas de materiais e também de procedimentos que podem ser realizados, tanto online quanto presencial, e inclusive para uma turma mista. O que seria uma turma mista? Às vezes a pessoa tem um projeto ou pretende escrever um projeto social e, de repente, você tem a surpresa de que o coordenador da instituição ou do local, ele não permitiu que você separasse o público adulto, da criança, do adolescente, e você inicia um projeto com uma turma misturada, uma turma mista na faixa etária. Isso pode acontecer. Então, espero que vocês gostem aí das dicas. O PowerPoint também vai estar disponível para vocês em PDF, para que vocês possam acessar os links que vão ser disponibilizados, é claro. E a gente vai se reinventando, né? Vai buscando alternativas para esse trabalho, ainda mais agora, né? No online, híbrido, tá ainda essa inconstância, né, do ensino atual. Então, a gente vai buscando o que pode e vai adaptando de acordo com o que for possível aí na realidade de vocês, tá? Então, eu queria falar que a realização de jogos, independente, né, só porque é jogo, não precisa ser relativo com criança, e nem tem relação. Às vezes a gente pega um jogo que é bem difícil, tem até jogos de videogame, jogos, né, que são bem difíceis, são desafios, né? O interessante do jogo é que ele fica mais motivador, mas não necessariamente fácil, né? Então, esse site aqui, por exemplo, ele trabalha jogos assim bem simples, como clave de sol, clave de fá, quais são os nomes das notas e vários outras, né? Vou pegar esse aqui como exemplo, ó. Clave de sol e fá misturada, nome das notas, por exemplo, né? Vamos pegar esse aqui. Cada jogo, ele vai ter um objetivo, né, claro, e de acordo com o conteúdo. É claro que a gente vai fazer de conta que você já trabalhou esse conteúdo na tela, ou, né, no quadro, ou que seja em forma de vídeo, não importa. Você já fez uma breve explicação e, para reforço desse conteúdo, você quer que os alunos participem. Então, vou colocar aqui no chat, caso vocês queiram clicar, vocês já vão ter uma noção. É bem facinho, né? Eu já trabalhei ele com adulto, com adolescente. Dá uma clicada aí para vocês terem uma noção enquanto eu vou mostrando, que é mais, né, se a gente não mexer, a gente não consegue ver quais são as dificuldades ou quais são as referências. Qual é a nota que vem depois do Fá? Resposta errada. Eu perguntei qual é a nota que vem depois do Fá. Perfeito. Nota Sol. Qual é a nota que vem depois do Mi? Resposta errada. Eu perguntei qual é a nota que vem depois do Mi. Isso mesmo. Aí, vocês estão vendo que de acordo com a resposta correta ou não, Nota que vem depois do Si. ele vai colocando a pontuação. Então, vocês podem colocar na tela, né, ou num telão, que seja, se fosse ao vivo, e vai pedindo, os alunos podem anotar, ou você pode fazer diferente. Por exemplo, você pode fazer um Google Forms, um formulário, que todo mundo sabe fazer, é um dos mais usados hoje em dia, ou no Mentimeter, que também é fácil de acessar e já dá o gráfico de cara dos resultados, e você vai colocando as respostas e os alunos vão marcando. Tem várias formas de aplicar, né? Você pode colocar na tela ou você pode usar uma ferramenta extra ou até anotar mesmo numa folha, não tem por que não. Pessoal, vai anotando aí. Número 1, qual que é a resposta desse? Depois você faz as correções, entendeu? É claro que é mais interessante a pessoa jogar para saber a pontuação que ela retirou, mas nada impede de ser feito aí dessa forma, né? Aí tem uns que são, né, mais voltados para o infantil, tipo bomba, mas tem esse aqui, por exemplo, que dependendo da faixa etária, eu acho ele um pouquinho mais difícil, a forma de que ele veio conduzido, né? Porque olha para vocês verem, tem que ter uma certa agilidade para clicar ali, né? Então, dependendo da faixa etária, ele não é adequado, é o que eu falei. Eu vou mostrar as ferramentas, vocês vão adequando de acordo com a necessidade. Esse aqui também eu gosto muito, eu acho que ele assim, é bem desafiador para o
os alunos, eles gostam de fazer, justamente por essa dificuldade ali, né, que roda muito rápido. Não é só saber a resposta, aí vem a questão da agilidade também na ferramenta. Aí, claro, mas dependendo da faixa etária, a pessoa vai ter dificuldade. Então, é o que eu falei. Alguns jogos dá para ser usado em turma mista e alguns vocês vão escolher de acordo com a necessidade de vocês, ok? Bom, e aí tem outros aqui embaixo, ó, clave de dó na terceira linha, tem alguns que são específicos para treinamento auditivo, então ele já separa mesmo em conteúdos para que vocês possam acessar mais rápido. Eu gosto muito desse aqui também, do Maestro. Eu acho que ele dá para trabalhar tanto a parte da coordenação motora, quanto quem trabalha com canto. Ele pode ser adaptado para um estudo de compasso, às vezes uma dificuldade que a pessoa tem de marcar o pulso, ou seja, ele tem vários objetivos, apesar, né, de ser específico do treinamento de movimentos de maestro, né, de regência, mas ele pode sim ser adaptado para outras coisas por causa da marcação do pulso, parece justamente um metrônomo, né? Deixa eu fechar esse aqui, senão vocês não vão verificar. Então, por exemplo, o binário, vocês podem trabalhar com as duas mãos, ou vamos supor que você queira usar só em termos de ritmo, pode dividir, metade da turma faz a regência, e você divide a tela, e a outra metade faria uma leitura de ritmo, por exemplo. Tá, 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 um posole, um ditado rítmico, seja o que for. Pode utilizar também, né, fazendo essa divisão, ou na intenção tanto da parte física, né, que parece fácil, mas não é. Tem alguns exercícios que são espelhados, igual esse aqui, que você faz espelhado. Ou simplesmente treinar a regência, né? Como eu falei, vai depender do objetivo. Esse mesmo jogo, essa mesma marcação, vocês podem utilizar para diferentes objetivos aí também, tá? Vai depender do que você tiver necessidade. Então, voltando aqui, esse é o que eu acabei de fazer, do Maestro, né? Eu gosto muito desse. Acho até para quem for trabalhar com a parte inclusiva, ele é muito bom, justamente por essa dificuldade que algumas pessoas têm com relação à direita e esquerda, à movimentação, isso aí tudo pode ajudar bastante o aluno, também independente da idade. Né? Então, esse é o que eu acabei de fazer, colocar aqui um trechinho só para vocês verem. Esse Crazy Maestro, ele é mais para criança, mas ele tem uma linguagem bem interessante também, não é muito fácil, tá? Tem algumas dicas no YouTube, fala sobre ele. Ele é um exercício que trabalha leitura de notas, trabalha ritmo, e é um pouco rápido. Então, parece fácil falar, é um exercício para criança, mas não é muito fácil. Então, aqui, vocês vão trabalhar... ele é um jogo também, então tem a questão das fases, né, como um jogo normal, igual de videogame. Eu acho que é bem interessante também. E dando sequência, ele é dividido em vários níveis, né, igual um jogo normal, e dá para fazer. Tem uns que passa bem rápido, e o legal que eu achei dele é que você pode escolher regência, você pode diminuir o andamento, você pode fazer isso na sua tela, com o aluno, ou com os participantes, se for uma live, se for uma oficina, é bem legal. Você pode escolher o andamento, vamos supor, mas o pessoal, eu tô aplicando essa mesma atividade para terceira idade, por exemplo. Coloca no andamento um pouco mais lento, né, se for alunos mais iniciantes, que tem um pouco mais de dificuldade. Ou com uma educação especial. É uma turminha lá que já fez vários exercícios, está super adiantado. Então, aí vocês vão fazer de acordo com o que for melhor. Esse aqui, o site da UFSCar, também está disponibilizando gratuitamente nesse momento, né, desde o início da pandemia, vários jogos, tá? Se vocês tiverem oportunidade, aí tem que baixar, claro, para ter acesso. É muito interessante a plataforma deles também. Tem vários materiais de níveis até complexos. Esse aqui é outro. Esse aqui, pronto. Ó, o site dos jogos e dos apps aqui, ó. Vocês têm vários, tá? Pode jogar online ou não, ao vivo ou não. É só baixar o que vocês preferirem aí, tá?
tem notas, tem jogos assim bem mais difíceis, tá? Ele vai trabalhar com memorização, nota na partitura, linha espaço, linha suplementar, clave, parecido com o outro, mas numa linguagem um pouco mais adulta, e não deixa de ser interessante, tá? Então, a UFSCar, inclusive vários livros deles, da própria universidade, não sei se vocês já acessaram, tem gratuitamente. Vocês podem ter acesso ao de História da Música, a algumas disciplinas eles disponibilizaram agora na pandemia para o pessoal usar aí nas escolas, nos seus projetos, tá? Dá um efeito legal também. Depois, a gente tem alguns jogos de site, que são mais comuns. Eu vou mostrar daqui a pouco. Tem o Bristol, que também faz ele é um sintetizador, né? É como se fosse um mini estúdio. Ele também dá para utilizar, inclusive no Linux, se alguém precisar utilizar um computador ali de uma escola. O estúdio também é um pequeno estúdiozinho também que dá para fazer. Tem algumas limitações, claro, tudo que é gratuito tem as limitações, mas é possível fazer. Vamos supor que você vai fazer um processo de composição. Você quer instigar os alunos a fazer uma melodia, uma paródia, ou mesmo uma criação melódica dentro da aula de harmonia, por exemplo, ou de contraponto. Você pode utilizar também, né, para a gravação. Então, é uma ferramenta em forma de website que possui uma parte free e pode criar acompanhamentos ou progressões harmônicas em diferentes ritmos e estilos. E além dos estilos, pode-se escolher sons de vários instrumentos. E a ferramenta aceita até 8 instrumentos simultâneos e não necessita de uma prévia instalação. Também tem possibilidade de compartilhar as criações com outras pessoas por e-mail ou por zap, né? Direcionar diretamente para um blog ou um site, e onde a pessoa poderá escutar essa música. Tem um fácil manuseio, porém, né, como tudo tem um porém, não há a possibilidade de salvar os acompanhamentos no computador. Então, eles ficam armazenados somente no site. E há também a desvantagem para quem não está familiarizado com cifra, porque não é possível criar melodias nessa ferramenta, necessitando de um teclado ou um outro instrumento virtual. Não tem dentro do site, tá? Se houver necessidade, por exemplo, de criar uma melodia, você pode utilizar o Cantabile ou alguma outra ferramenta e também a base harmônica acompanhamento do Jan Studio. Ou você pode, né, fazer alguma coisa parecida junto com o editor Audacity, por exemplo. Tá? Mas fica a dica, né? Tem bastante ferramenta, 8 instrumentos, dá para fazer bastante coisa, eu acho que vale a pena. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a página inicial e depois vocês se divirtam aí, mexendo, né? Quem tiver interesse, cada um vai ver aqui o que interessa mais. Esse é o do Linux, que eu falei, né? E esse é o site oficial do Jan Studio. E eles estão agora, né? Tudo disponível, tanto em aplicativo, né, dá para fazer no celular. Muitos desses aplicativos a gente consegue mexer tanto no celular quanto no computador, né? E como a gente já disse antes, o único problema do Jan Studio é não salvar em outra ferramenta, ele só salva no site. Mas se a intenção for, por exemplo, fazer com um grupo aí uma versão interessante de uma música, uma criação, você pode pegar aquele link e disponibilizar, todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai conseguir ouvir. Então eu não vejo assim como um ponto assim muito negativo, tá? É claro que a gente gosta de ter tudo salvo, né? Muito mais interessante, mas ele tem essa particularidade aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, sim, Edmar, vão estar todos no PDF, tá? Assim que eu subir a aula para o YouTube e eu postar o link da aula para vocês, logo abaixo já vai ter o material de apoio lá dessa aula, porque vocês precisam ter o link para acessar, né? E vocês vão direto para as páginas. Porque se eu fosse explicar bem pausadamente cada um, a gente demoraria muito. O objetivo é mostrar as ferramentas e vocês vão se divertir aí de acordo com o que cada um achar que pode ser necessário, que pode ser eficiente aí, tá? Esse aqui também é bem simples, todo mundo já deve ter acessado até, assim, meio que sem querer, né? Ele tem alguns interessantes, alguns mais para criança, tem até uns de coisa aqui de teclado e flauta, tem a demonstração de enarmonia, então vocês têm que fuçar, dar uma olhada, ver o que vocês acham interessante, porque como a gente está discutindo hoje,
às vezes a proposta é para uma turma mista, e isso é muito mais difícil de planejar do que uma turma de adulto ou só de criança. E agora eu vou mostrar para vocês uma atividade prática de marcação de compasso, tá? O que acontece? Como a gente está discutindo aí, independente da faixa etária, tem certos conteúdos que são trabalhados, como é o caso, claro, do compasso. Então, o que eu sugiro? Vocês podem pegar 4 ou 2, né? Na verdade, eu vou precisar de 4 tampinhas de garrafa. Eu peguei aqui bolinhas de EVA, porque é o que eu acho mais fácil, mas pode até amassar um papel, fazer 4 bolinhas, ou 4 mini Pyrex, 4 xícaras, aí cada um vai usar o que preferir, tá? Eu falo tampinha de garrafa PET, porque é fácil, né, de conseguir, colorida também dá o efeito, porque nós vamos fazer uma marcação de compasso. Então, você já teve uma aula prévia, claro, né, falando aí o que é o compasso, explicando a divisão, e agora você quer que os alunos, ou ao contrário, né, você queira fazer uma abertura explicando a importância do compasso na música. Então, muitos alunos às vezes têm dificuldade de seguir o pulso. Então, o objetivo dessa atividade é justamente mostrar isso. Nós vamos começar com o compasso binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, a primeira vez, né, a conta junto para ajudar esse pulso. Na segunda vez, você tem que fazer sozinho. Beleza, então o ternário, pensar sempre, né, que o primeiro tempo é como se fosse um impulso, né, lembra meio que valsa. Agora outro estilo. Depois nós vamos para o quaternário. 1, 2, 3. A lua é nova, cheia de luz. Ninguém te aparentemente feliz. Crescendo como aprendi. O cravo. Bom, aí, né, os estilos, né, vocês viram aqui que eu não coloquei nada, absolutamente nada de música infantil. Vocês podem escolher música instrumental, cantada, de repente até seria interessante, né, se for um aluno de instrumento, que seja os repertórios que estão sendo trabalhados, as peças que estão sendo trabalhadas. Então, para a pessoa entender essa questão do pulso, a divisão, né? Claro que aqui foi um processo bem simples, é diferente de você pegar uma partitura e dividir compasso. Mas é importante ter essa base. Então, é só para vocês terem aí uma ideia, né, de que pode sim e é possível o meio termo entre o infantil e o não infantil e não deixar a aula cansativa. Esses áudios que eu coloquei aqui para vocês, né, só colocando o autor, claro, por incrível que pareça, é da coletânea Batuque e Batuta, que é um livro infantil, do material do 1º ao 5º ano. Mas é um livro muito completo, ele trabalha harmonia, ritmo, melodia, acordes, tudo
muito bem feito a parte sonora, a sonorização. Então, essa parte desse método é justamente para trabalhar a questão do compasso, tá? Eu não me lembro agora de qual volume, mas eu posso dizer para vocês que mesmo tendo essa coletânea, muitos dos áudios, ou a maioria deles, é possível sim trabalhar com os adultos, tá? Porque os áudios são excelentes, muito, muito bem feito mesmo, né, da coletânea. Para quem não conhece, vale a pena. Tá? Então, espero que as dicas sejam úteis e que vocês gostem aí dos sites e dos materiais que foram propostos, ok? Eu vou pausar a gravação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, ficar à vontade, mais à vontade aí. E mais uma vez agradeço a presença de todos. Deixa eu interromper aqui.